O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Irã dá prazo de 2 meses para acordo nuclear ser negociado com as partes. Isso, a gente teve duas notícias em relação ao Irã e seu projeto, né, seu programa nuclear e o acordo nuclear, e que acabam sendo a base para esse bloco, com algumas outras notícias do Oriente Médio. A primeira delas é o seguinte: como você disse, na quarta-feira, né, o governo iraniano, pelo presidente Hassan Rouhani, disse que os outros países têm 2 meses para os outros países do acordo nuclear, né, o P5+1, chegarem num acordo entre eles. Tá? O presidente iraniano disse que, olha, se nesses 2 meses vocês chegarem num acordo, né, pararem aí com essa frescura, porque os Estados Unidos saiu do acordo nuclear, e aí todos os outros países, com medo de sofrer alguma retaliação dos Estados Unidos, embora não tenham oficialmente saído, não estão cumprindo suas partes. Né? Então o Hassan Rouhani falou: olha, vocês têm 2 meses para decidir o que vocês querem da vida. Tá? Se vocês vão cumprir o acordo, se vocês vão negociar alguma coisa com os Estados Unidos, como é que vai ser? Se depois desses 2 meses vocês não tiverem chegado num acordo, a gente vai seguir nossa vida aqui, é fim do acordo e ponto final. Então a gente vai considerar que estamos ainda dentro do acordo por 2 meses. Ao mesmo tempo, o governo iraniano disse que vai dar o seu terceiro passo de redução de obrigações do acordo nuclear. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Irã vai voltar a enriquecer mais urânio. Tá? Em julho, né, o governo excedeu as reservas de urânio enriquecido, excedeu o grau de pureza com que podia mantê-lo, e aí agora, né, nesse terceiro passo, o Irã anunciou que vai enriquecer mais urânio. Tá? Ou seja, vai aumentar as suas reservas, vai acelerar o processo de reativação de suas centrífugas de enriquecimento de combustível nuclear. Tá? Então, assim, o Irã está ao mesmo tempo dizendo: olha, a gente ainda está no acordo, a gente topa conversar, vocês têm que chegar no acordo, porém, ao mesmo tempo, eu não vou ficar aqui sentado olhando para o teto esperando. Tá? Vou aqui tomar outra atitude para reduzir as obrigações, né? Que é cumprir menos. Estou cumprindo, mas estou cumprindo menos. Tá? No início da semana, o Rouhani bateu um papo ali com o Macron, tá? Por telefone, por cerca de 2 horas, em que a França expôs ali uma proposta, né, uma linha de crédito de cerca de 15 bilhões de dólares até o fim do ano, em troca do cumprimento dos seus compromissos nucleares. A questão é que não foi divulgado como seria feita essa linha de crédito, porque vamos lembrar, esse é o grande problema. Os Estados Unidos ameaçam de sanção toda e qualquer empresa e todo e qualquer país que cooperar com o Irã. Vamos lembrar do episódio dos 2 navios de carga iranianos que estavam no Brasil recentemente. Então, a partir do momento que a França falou: olha, a gente vai fazer uma linha de crédito de 15 bilhões de dólares, em que moeda? É usando que operações, que bancos? Uma maneira que os países da União Europeia estavam pensando em contornar
a resistência dos Estados Unidos, a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, era fazer basicamente um grande escambo, tá? Era criar ali um mecanismo de comércio paralelo, que era o seguinte: olha, o Irã forneceu para a França, sei lá, 1.000 litros de petróleo. Esses 1.000 litros de petróleo valem R$10. E aí a França, em troca, concedeu, sei lá, 2 Peugeot, entendeu? Que também dão R$10. Então, os países europeus diriam: olha, a gente não está usando o sistema financeiro para fazer comércio com o Irã. A gente não está aqui, né? Não estamos usando o sistema financeiro, não estamos lavando dinheiro, não estamos comerciando com o Irã, e não teria como os Estados Unidos, por exemplo, punir essas operações financeiras, punir bancos, punir pela moeda. Claro, estou dando um exemplo bem caricato aqui. A ideia seria ali uma espécie de grande escambo em escala mundial. Só que nem isso deu muito certo. Isso já gerou alguns temores. A Airbus, por exemplo, que era uma das maiores interessadas num acordo nuclear, na abertura comercial e econômica do Irã, falou: olha, a gente quer muito isso, porque representa ali 2 bilhões de euros em negócios de curto prazo. Porque o Irã quer comprar aviões, quer comprar peças de aviões, porque sofre com essa escassez devido ao embargo dos Estados Unidos. Agora, a gente não vai correr o risco de não conseguir ter operações nos Estados Unidos, de sofrer sanções dos Estados Unidos, por conta dessa operação. Então, o que o Irã está fazendo é: vocês têm 2 meses para se ajeitar. Se nesses 2 meses vocês não se ajeitarem, então a coisa vai desandar. Aí, né, a coisa vai desandar no sentido de que a gente vai sair do acordo. Aí, em paralelo a isso, nós temos outras 2 notícias ligadas a Irã, e aí Irã e Israel, que estarão ligados ao acordo nuclear, como vocês vão ver. A gente vai fazer essa transição bem suave. Que é, primeiro, um judoca iraniano, Saeed Molaei, ele pediu asilo na Alemanha por considerar um risco à sua segurança. Por quê? Ele estava disputando o Campeonato Mundial de Judô. Detalhe, tá? Só para não... Assim, um judoca campeão do mundo, tá? Só para deixar claro. E aí, ele recebeu ordens da Federação Iraniana de Judô, agora no Mundial de Tóquio, que ele abandonasse o campeonato antes das quartas de final. Por quê? Porque tinha a possibilidade da final do campeonato ser entre ele e o judoca israelense Saji Muki. Aí, o judoca iraniano disse: eu não vou fazer isso. Disputou as quartas de final, venceu a luta das quartas de final, tá? E aí foi para a semifinal, em que ele perdeu, e aí ele de qualquer jeito não iria disputar a final contra o judoca israelense. Porém, de qualquer maneira... Ele cogitou lutar, né? Porque o Comitê Olímpico Iraniano, ele sempre recomenda, né, entre aspas, aos seus atletas que sempre abandonem os... Lutas contra... Não, lutas, jogos... Qualquer enfim, evento com... Qualquer evento com Israel. Isso. Lembrando, nas Olimpíadas de 2016, a gente teve casos de um judoca egípcio com um judoca israelense também. E aí, ele perdeu a semifinal, o que acabou, né, não afetando, digamos assim, as ordens do comitê da Federação de Judô Iraniana. E aí, nesse sentido, ele disse que ainda pode sofrer
ele perdeu pro judoca belga Matthias Cassé, tá? Que perdeu a final pro Sajimuk, que foi campeão mundial, que ganhou a semifinal de um egípcio, tá? E aí, nesse sentido, o Saed Molaei falou, olha, eu corro risco de sofrer sanções, corro risco de ser perseguido dentro do meu país. O técnico dele, o preparador dele, Majid Zareian, ficou do lado do seu lutador, ficou do lado do seu atleta. Ele falou, olha, eu posso sofrer perseguições no Irã, minha família pode sofrer perseguições, e aí ele solicitou asilo na Alemanha, tá? O judoca israelense disse que ele mostrou inspiração e espírito esportivo, mesmo sem lutar contra ele, né? E vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. E aí, por que eu disse que eram duas notícias? Porque, ao mesmo tempo, o Netanyahu foi até Londres se encontrar com o Boris Johnson. O Boris Johnson limpou sua agenda ontem, dia 5, para se encontrar com o Netanyahu. E o Netanyahu foi para lá para quê? Né? Para falar, olha, é o seguinte, eu vim aqui quase de surpresa, porque o Macron bateu esse fio aí com o Rouhani, ofereceu 15 bilhões pro cara, disse que quer recuperar o acordo nuclear, e eu vim aqui falar para você para não fazer isso. Né? O governo de Israel aqui não gostaria que o governo britânico ajudasse nessas conversas. Então, né, Netanyahu foi até o Reino Unido para discutir especificamente o acordo nuclear com o Irã. Não foi para discutir outras questões maiores da relação, questões comerciais, o próprio Brexit, nada disso. Netanyahu falou, essa não é a hora de conversar com o Irã, essa é a hora de aumentar a pressão no Irã. Esses são assuntos importantes para o Estado de Israel em todo momento, mas especialmente agora, tá? Então, vamos ver aí se isso, como é que funciona ou não, como é que vai ser essa questão do acordo ou não. E aí a gente vai para Israel, né, com outras duas notícias. Uma notícia e uma bizarrice, né, com perdão aqui, né? Primeiro, antes de tudo, né, mandar aqui um grande beijo para o nosso Felipe Altschuler, né, que virou papai essa semana em Israel. Então, mandar um beijo para ele. Lá na chancelaria ele disse que nasceu um novo ouvinte do Xadrez Verbal. Pois é. Então, mandar não sei se compulsório ou não. Eu duvido muito que ele tenha optado. Mas, mandar aqui um beijo para ele, mandar um beijo pra mamãe, mandar um beijo pro bebê, tá? Então... E pra Sasha. E pra Sasha, especialmente, e especialmente pra você. E porque outro motivo de eu citar ele, que ele que compartilhou na chancelaria a notícia do novo jingle do Likud. Né? Que é brincadeira. Teremos eleições, né? Mês que vem em Israel, mais uma. E aí, o jingle, né, do Likud, né, flertando cada vez mais ali com nacionalismo e tudo mais. E a letra diz que o exército é forte, não se esqueçam de votar, que celebração, que festa. E vamos Putin, vamos Trump. É o jingle do Likud. Fala vamos Trump, vamos Putin. É isso, né? Então tá aí. E, além disso, o Netanyahu recebeu, né, o primeiro-ministro da Etiópia em Jerusalém, o Abiy Ahmed, né, a Etiópia passando aí por o seu momento, né, de abertura, de reestruturação, que a gente tem falado bastante há alguns dias. E lembrando, nós temos 140 mil israelenses que são de origem etíope. Desses cerca de 50 mil nascidos em Israel, mais ou menos 100 mil de origem etíope
que vieram da Etiópia, inclusive com uma operação de resgate deles, que recentemente virou filme na Netflix, mas eu já tinha citado essa operação aqui algumas vezes antes, porque é uma coisa de muito doido. Final dos anos 80, né? Isso. É uma coisa assim, é aquelas coisas que se você contar pra alguém, a pessoa vai achar que é forçado. E, né, só pra fechar, o Netanyahu recebeu o premier etíope, né, para discutirem laços e tudo mais. Lembrando também que muitos etíopes ficam detidos em Israel por tentarem imigrar para o país e alguns foram sumariamente deportados para Uganda um tempo atrás, e eu imagino que esse assunto também passou a fazer parte das conversas. E os falachas, né, que são os judeus de origem etíope, protestaram bastante no mês de julho por conta do assassinato do Salomon Teká, lá em Kiryat Haim, perto de Haifa, por violência policial, né, porque eles sofrem muita discriminação racial em Israel, mesmo sendo judeus, por conta da cor da pele, né? Então esse caso ficou emblemático, né? Porque um jovem de 18 anos que chegou em Israel aos 6 anos foi assassinado pela polícia e gerou uma grande mobilização na comunidade etíope israelense. Aí a gente vai para a Turquia, onde o Erdogan aprontou 3 na última semana. A primeira delas, ele voltou, né, a usar os refugiados sírios de guerra como uma arma de barganha política, né, em relação à Europa, né, ele usa isso como uma chantagem para a Europa, os nossos ouvintes mais antigos devem se lembrar disso. Em que ele falou assim, que a Turquia tem mais de 3 milhões de sírios que fugiram da guerra. A Turquia precisa de apoio logístico para estabelecer uma zona segura na fronteira com a Síria. Se isso não acontecer, nós seremos forçados a abrir os portões. O que isso quer dizer? Esses 3 milhões de sírios, a gente vai deixar eles irem para a Europa, né? A pé, por terra. E quando ele fala que ele quer uma zona de segurança na fronteira com a Síria... Leia-se Kurdistão. Exatamente. Ele, olha, eu quero ali ter autoridade para... Eu quero fazer campos de refugiados. Curiosamente, eu quero fazer isso em territórios onde tem curdos, onde, né, perto ali dos curdos e tudo mais. Então, ele disse que o objetivo é que 1 milhão de nossos irmãos sírios retornem por essa zona segura que formaremos na nossa fronteira de 450 quilômetros. Olha só a frase que ele falou, nos dê apoio logístico e podemos construir casas até 30 quilômetros dentro do norte da Síria. É a região dos curdos. Região, inclusive, controlada pelos curdos. Pelo YPG. Então, assim, ele está basicamente falando, olha, ou vocês me ajudam a derrotar os curdos, ou esses 3 milhões de pessoas vão entrar na União Europeia, e aí vai ter problema eleitoral, vai ter problema econômico, vai ter Salvini, Le Pen, todo mundo surfando nessa onda. Então, assim, o cara, né, ele não dá ponto sem nó. Aí, como eu disse, ele aprontou 3, essa é a primeira. Aí, na quarta-feira, ele disse que é inaceitável que a Turquia não possa ter armas nucleares. Tá? Ele disse assim, alguns países têm mísseis com ogivas nucleares, não 1 ou 2, e eles dizem que nós não podemos tê-los. Isso eu não posso aceitar. Lembrando que a Turquia é signatária do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Aí ele foi mais além e falou de Israel, né? Disse que, bem, nós temos Israel próxima, quase vizinhos, e eles assustam outras nações com a posse dessas armas. Ninguém pode tocar neles. Lembrando que Israel não confirma nem nega que tem armas nucleares, mas tem. E aí não há nenhuma nação desenvolvida no mundo que não tenha armas nucleares.
Então, assim, aí, né, dá até para discordar aqui, né? Depende do seu conceito de nação desenvolvida, né? Então, por exemplo, sei lá, Suécia não tem armas nucleares, por exemplo. E a Índia tem. Isso. Então, a Índia e o Paquistão. Então, assim, mas não deixa de ser curioso, porque é aquela coisa, se o cara tá falando isso no microfone para sair na Reuters e dois tontos do outro lado do Atlântico estarem falando disso, é porque por baixo dos panos, irmão, já tem alguma coisa. Entendeu? Não tô dizendo que a Turquia vai fazer uma detonação nuclear amanhã. Mas é aquela coisa, olha, né? Como é que estão nossos cientistas, os nossos físicos aí? Poxa, manda um deles fazer um curso. Aqueles que a gente não expurgou. Manda eles fazerem um curso lá na China, lá na Rússia, lá na Coreia. E falando em Rússia... bem lembrado, a ponte ficou ótima, né, Matias? Não foi nem ensaiado. O Erdogan, no final de semana, ele esteve na feira aérea MAKS, né? MAKS, tá? Não sei como é que seria a melhor pronúncia, mas que é o show aéreo e espacial de Moscou, né? É um dos principais shows aéreos do mundo, inclusive. E ele esteve lá, foi recebido pelo próprio Putin no festival, no show aéreo, e estavam ali expostos tanto o Su-35, né, o Sukhoi 35, que hoje é o principal vetor ali convencional russo. O Brasil chegou a cogitar comprar os Su-35 um tempo atrás e tal. E também o Sukhoi 57, né, que é o novo caça de última geração russo, desenvolvido em parceria com a Índia, justamente, né? E aí ele foi lá, né, visitou, sentou no cockpit, fez toda aquela coisa, né, aquele mise-en-scène. Aí perguntaram ele dos F-35 com os Estados Unidos. Ele disse que, olha, precisamos de uma decisão definitiva, mas temos direito aos aviões e tal. E o Erdogan também nessa verve dele de chantagista quase, ele virou, sabendo que as câmeras estavam ali e tudo mais, ele vendo ali o Sukhoi 57 junto do Putin, virou pro Putin e falou: você me vende uns desses? Eu, Putin, claro, podemos fazer negócios e tal e tal. Então, né, um recado claro por conta da questão do F-35, né? Porque a Turquia jamais compraria o Sukhoi 57 se tivesse o F-35, porque dinheiro não cai do céu, né? E, finalmente, tivemos mais um atentado do Talibã em Cabul, que deixou pelo menos 16 mortos, né? E tudo isso aconteceu na segunda-feira, dia 2, em que, justamente no mesmo dia em que o representante dos Estados Unidos no Afeganistão disse que Estados Unidos e Talibã estão muito próximos de um acordo, né? Então não deixa de ser ali uma coincidência. Esse é um assunto que a gente vai ter que tratar melhor em algum bloco dedicado especificamente para isso no futuro próximo, uma coisa que a gente já está devendo para os nossos ouvintes.